Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que nesta noite o Espírito do Senhor esteja os agraciando, assim como paira sobre as nossas vidas neste lugar. Vamos abrir as Escrituras na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 30. Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. Próximo domingo nós iniciamos a nossa série de exposições no livro de Hebreus, conforme os irmãos estão aguardando. Mas hoje é Efésios. Já que eu não pude pregar ele a carta inteira, então pelo menos um gostinho, né? Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 30, conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Assim nos fala o sagrado texto. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, os nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam diante do Senhor. E como é maravilhoso poder louvar o seu nome. Nós temos plena certeza que o Senhor está aqui. E nesse momento nós temos diante de nós a sua palavra. Ela é o pão que alimenta a nossa alma. Ela é água viva que sacia a sede de nosso coração. Ela é bússola, é mapa que nos aponta o caminho a seguir. E nesta noite nós precisamos, Senhor, que mais uma vez, pelo poder do Teu Espírito, mediante a Tua santa palavra, o Senhor fale conosco para o louvor do Seu santo nome. Traz consolo ao nosso coração, traz refrigério à nossa alma. Traz, Senhor, edificação às nossas vidas. Senhor, se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda. Mas não permita, Senhor, não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como nós chegamos nesta noite. Se aqui entre nós, Espírito Santo, ou a nos acompanhar à distância houver alguém que ainda não conhece Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser rompidas e pecadores libertos do poder da morte para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Revitalizando a piedade. Estamos diante de uma preciosa e maravilhosa sessão das Escrituras, em que o apóstolo Paulo, usado por Deus e inspirado pelo Espírito Santo, vai falar-nos, neste capítulo que acabamos de ler, incontestáveis verdades nos mais distintos direcionamentos para a igreja do Senhor Jesus. Mas o eixo que conduz a perspectiva de Paulo no capítulo 4 de Efésios é o eixo que gira em torno de uma genuína piedade. Piedade esta que está intrinsecamente ligada a uma necessidade tangente no coração de todos os cristãos, que é a frutificação do amor. As Escrituras já mostraram para nós nesta noite o quão precioso é este dom, descrito pelo próprio Paulo como o dom maior, algo sublime, que se eleva em detrimento de tantas outras manifestações possíveis e reais por parte do Espírito. Um dom que se sobrepõe a todos os outros, pois dá a todos os outros sentido e torna nossas mentes cativas do Senhor e da sua soberana vontade. Este dom deve refletir em nossa piedade, ou numa expressão mais contemporânea, uma palavra sinônimo de piedade é a palavra espiritualidade. Sim, nós temos uma espiritualidade, e ela é uma espiritualidade cristã. E a nossa espiritualidade cristã, ela não gira apenas em torno de elementos abstratos. Ela não está presa apenas a discursos, a falácias, a expressões. Não. A nossa espiritualidade, ela tem um aspecto tangível. Ela é real.
ela é perceptível, ela é sensível, ela pode ser percebida por meio de nossas ações, das nossas atitudes, das nossas práticas. O pastor que conduzia esta primitiva igreja em Éfeso é um jovem pastor chamado Timóteo, a quem Paulo posteriormente vai escrever 2 cartas, a fim de instruí-lo e de orientá-lo a respeito de seu ministério pastoral à frente daquela igreja. Mas a carta escrita aos Efésios não é direcionada ao pastor daquela igreja, mas à congregação como um todo, pois Paulo tem o desejo de exortar aqueles irmãos a não se esquecerem da tangibilidade que o amor deve produzir no meio deles, resultando numa verdadeira espiritualidade cristã. A coisa mais fácil é nós nos declararmos cristãos. Uma imensa maioria de brasileiros se declaram cristãos. E neste exato momento estão dentro de templos cristãos, participando de cultos cristãos, ou já o fizeram ao longo do dia de domingo. Mas essa imensa maioria, por mais que se autonomine cristã e se declare cristã e vá a um culto cristão, em sua grande realidade não evidencia nenhum tipo de espiritualidade cristã. Pois não se trata daquilo que eu apenas digo, mas sim daquilo que eu faço. Não se trata apenas daquilo que eu professo, mas daquilo que eu executo. Não se trata daquilo que eu afirmo com os meus lábios, mas daquilo que eu materializo com as minhas atitudes. E é por isso que no capítulo 4 nós vamos descobrir a necessidade de revitalizarmos a nossa espiritualidade. Pois vez ou outra, ela precisa de reparos, ela necessita de ajustes, para que possamos de fato viver toda a plenitude que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4. E eu quero percorrer com você este capítulo. Não preocupe-se, eu não vou expor versículo por versículo, mas vamos dividi-lo, fragmentá-lo em seções, a fim de que possamos atingir os objetivos propostos por Deus nessa noite. A primeira verdade está do verso 1 até o verso número 6. E do verso 1 até o verso número 6, Paulo ele vai nos mostrar aquilo que eu chamo de aspectos primários da espiritualidade cristã. E quais seriam esses aspectos primários da espiritualidade cristã? No verso número 2, Paulo diz que esta espiritualidade, ela deve ser constituída com base em um sentimento de paciência. E esta paciência, ela tem uma razão e ela tem um motivo. Esta paciência é motivada pelo amor. Quando ele diz, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, um termo sinônimo para pacientemente, nós devemos suportar uns aos outros. E nós devemos suportar uns aos outros por qual motivo? O amor. Então Paulo diz que nós devemos com humildade, com mansidão, com paciência, suportarmos uns aos outros em amor. Sim, o amor é a causa final pela qual nós devemos lutar e batalhar todos os dias em nossa vida cristã. Então Paulo nos diz que nós devemos cultivar esse sentimento de paciência a fim de que possamos viver com realidade a nossa espiritualidade cristã. E por que nós somos exortados pela Escritura a cultivarmos essa postura paciente no trato com os irmãos, no relacionamento com os irmãos, na convivência com os irmãos? Por uma razão muito simples: nós somos pessoas completamente diferentes. E nós pensamos de forma diferente sobre muita coisa. Nós temos opiniões distintas sobre inúmeros aspectos da nossa vida. Talvez você goste do doce, eu prefiro o salgado. Talvez você prefira o tempo frio, eu já me agrado mais do clima quente. Talvez você prefira um determinado time, eu prefiro outro. Talvez você goste de uma determinada disciplina da ciência humana, eu talvez prefira outra. Talvez você tenha uma opinião política e eu tenho outra completamente diferente da sua. São inúmeras as razões que nos distinguem e que nos fazem pessoas completamente diferentes. E isso, em muitos momentos, pode tornar-se um terreno perigoso para os conflitos, para os embates, para as discórdias, para os desentendimentos. E em nossa época contemporânea, em uma sociedade polarizada, isso nunca foi tão real como nós temos visto nesses últimos tempos.
E nós vamos nos degladiando, e nós vamos nos dividindo, e nós vamos nos fragmentando, e nós vamos nos separando, e nós vamos nos distanciando uns dos outros, quando a Bíblia diz que eu devo suportar você. E você deve me suportar. E há uma razão para o Espírito Santo ter escolhido exatamente essa expressão. Suportai-vos. Porque você acha que é fácil conviver com uma pessoa feita você? Talvez você pensou que eu ia falar do seu vizinho. Não, eu quero falar de mim. E eu quero falar de você. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de suportar. E você é uma pessoa pior ainda de suportar. Boa noite. Você acha que é fácil conviver com você? Você acha que é fácil dividir a vida com você? Você acha que é fácil estar na mesma igreja que você? Não, nunca será fácil. Por quê? Porque eu gosto de uma coisa e você gosta de outra. Porque eu torço para um time e você torce por outro. Porque eu tenho uma determinada opinião sobre um assunto e você tem outra completamente diferente. E isso nos faz pessoas distintas. No entanto, todos nós, indiscriminadamente, todos nós, fomos alcançados pelo mesmo amor redentor de Jesus Cristo. Então significa dizer que mesmo sendo diferente como somos, mesmo pensando diferente como nós pensamos, mesmo tendo inúmeras razões que nos separem, nós temos uma coisa que é em comum. Nós somos alcançados pelo mesmo Deus. Nós somos resgatados pelo mesmo Cristo. Nós fomos regenerados pelo mesmo Espírito. E a Bíblia diz que a gente tem que se suportar. Nós temos que nos suportar, porque a unidade da igreja, ela não nasce espontaneamente, ela precisa ser construída. A primeira razão, ou o primeiro aspecto que Paulo apresenta para nós, é exatamente uma paciência motivada pelo amor. Mas no verso 3 ele diz outra coisa. Ele mostra qual deve ser o empenho do nosso esforço. Quando ele diz no versículo 3, esforçando-vos, dá trabalho demais. Aí ele diz, esforçando-vos diligentemente. A expressão diligentemente é uma coisa contínua, perseverante, insistente. Não é um esforço de um dia, de uma semana, de um mês. É um esforço contínuo até o último dia de vida que você tiver. Esforçando-vos diligentemente por preservar o que, irmão? A unidade do Espírito no vínculo da paz. O nosso esforço, ele é em prol da unidade do corpo de Cristo. Porque nós somos diferentes. Nós temos opiniões diferentes, mas fomos alcançados pela mesma graça. E temos que nos esforçar pela união do corpo de Cristo. Pela unidade da igreja de Cristo. Pela plena paz em meio ao corpo de Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Mas nós temos uma tendência muito natural e fácil de trazermos a desunião ao corpo de Cristo por coisas que não valiam a pena. Que não valem a pena. Aí nós vemos crentes brigando por causa de uma soteriologia. Nós vemos crentes brigando por uma pneumatologia. Nós vemos crentes brigando por um formato de culto. Nós vemos crentes brigando por uma maneira de batismo. Por uma placa denominacional. Por coisas que não são importantes. Enquanto nós deveríamos nos esforçar para manter a unidade da igreja do Senhor. Para mantermos a paz da igreja do Senhor. Para mantermos unida a igreja do Deus vivo. E por que nós temos que nos esforçar? Porque ele diz no versículo 4, a razão pela qual nós devemos nos esforçar por essa unidade. Porque há somente um corpo. Jesus não tem vários corpos. Jesus só tem um corpo. Quem fragmenta a igreja são os homens. Cristo só tem uma igreja, lavada e remida no seu precioso sangue. Ela não está limitada à placa de denominação nenhuma. Ela não está presa no escopo teológico e doutrinário de ninguém. Ela é a igreja eleita por Deus antes da fundação do mundo e que está o aguardando ansiosa para subir às moradas celestiais. Cristo só tem um corpo. E nós fazemos parte desse corpo. Há somente um Espírito. Não existe o Espírito, o meu Espírito Santo e o seu Espírito. Só tem um Espírito.
Só tem um Deus. O Deus que opera aqui é o Deus que opera lá na outra igreja. O Deus que derrama poder aqui é o mesmo Deus que derrama lá. Só tem um Deus. Um só Espírito. Como também foste chamados numa só. Espera, não existe o meu evangelho e o seu evangelho. Não existe o evangelho da congregacional e o evangelho da presbiteriana. O evangelho do batista, o evangelho do pentecostal. Não, só existe um evangelho. Revelado por Deus e entregue à igreja para a salvação de todo aquele que nele crê. Foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí no verso 5 ele diz, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Nós temos um único Deus. E esse Deus nos alcançou com o seu poder e a sua graça. E esse Deus derramou sobre nós a sua graça redentora. E esse Deus nos habilitou. E agora Paulo está nos mostrando que o aspecto primário da igreja, de tanto ter paciência pelo amor, se esforçar em prol da unidade, também é se submeter à soberania de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, ela se submete à soberania de Cristo. E o verdadeiro cristão, ele se submete à vontade soberana do seu Senhor. Qual é a vontade de Deus para você? Eu não estou falando da minha vontade, nem da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Você já se questionou e você já buscou ao Senhor, perguntando ao Senhor, o que tu queres de mim? O que eu posso fazer por ti? Como eu posso evidenciar a minha gratidão pela tão gloriosa salvação que tu me concedestes? Você tem se preocupado em compreender a vontade de Deus? A igreja que tem uma genuína espiritualidade, ela tem paciência pelo amor, ela luta pela comunhão e ela se submete à soberania do Senhor. Porque ela entende que Deus governa seu povo, que Deus dirige seu povo e que Deus escolhe aqueles que farão parte do seu povo. Eu não estou aqui porque eu quero. E você não está aqui porque você quer. Se você acha que você está aqui porque você quer, você é tolo. Não, você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque a mão poderosa de Deus trouxe você e colocou você aqui. Entende? E aí nós temos que compreender isso. Mas ele não para por aí. Versos 7 e 8, ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora Paulo vai começar a descrever do verso 11 até o verso 13, esses dons que são constituídos pelo Espírito no meio da igreja. Quando ele diz, ele mesmo concedeu uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com que finalidade Deus levantou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas? Ele diz no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do seu corpo. Sim, o Espírito Santo, ele cria em nós uma genuína espiritualidade e ele fortalece a nossa espiritualidade, concedendo à igreja do Senhor dons espirituais. E por que o Espírito Santo tem que nos conceder dons espirituais? Nós aprendemos na quinta-feira no culto de doutrina que a razão pela qual o Espírito precisa nos conceder dons espirituais é porque nós não bastamos a nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. No dia em que nós confiarmos mais no nosso braço do que no poder de Deus, nós iremos fracassar. No dia em que nós confiarmos mais nas nossas habilidades, na nossa instrumentalidade, nos nossos recursos humanos, em nossa influência social, no nosso poder aquisitivo e desprezarmos a nossa dependência do Espírito Santo, nós iremos naufragar. Porque a Bíblia está cheia de exemplo de pessoas que confiaram em si próprias. E o final delas sempre foi trágico. Saul fracassou porque confiou nele. Davi fracassou porque confiou nele. Moisés fracassou quando confiou em si mesmo. Adão fracassou quando confiou em si mesmo. E tantos homens fracassaram porque confiaram em si mesmos.
E o nosso Salvador nos deu um exemplo de dependência. Ele que não dependia de ninguém, por inúmeros momentos de seu ministério, reservou-se em momentos interessantíssimos e sublimes de oração, para buscar ao Senhor. E quando ele resolveu ensinar os seus discípulos a orar, ele nos ensinou uma oração de dependência. E ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como também lá nos céus. O pão nosso me concede hoje, porque eu dependo do Senhor. Um dia que você confiar em você mesmo, você vai fracassar. Nós não nos bastamos, nós precisamos do Espírito do Senhor. E a igreja precisa do Espírito do Senhor. E é por isso que o Espírito levanta mestres para ensinar a igreja a sã doutrina. E é por isso que o Espírito levanta profetas para profetizar as Escrituras e proclamar a vontade do Senhor. E é por isso que o Espírito levanta evangelistas para pregar o Evangelho e anunciar a salvação aos perdidos. E é por isso que o Espírito levanta pastores para pastorear o rebanho de Deus e conduzir o rebanho de Deus em retidão e santidade. E aí Paulo diz, para que o corpo seja edificado. Por que o Espírito Santo concede dons? Não é para transformar ninguém em popstar. Não é para fazer de ninguém o centro e os holofotes da atenção. Não. É para que a igreja seja edificada. Porque o objetivo de Deus, verso 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, a medida e a estatura de quem? De Cristo, até que a gente se pareça com Jesus, até que a gente haja como Jesus, até que a gente veja as coisas como Jesus, até que a gente se comporte como seguidores de Jesus. O Espírito vai trabalhando em nós e vai nos habilitando, e vai nos moldando, e vai nos lapidando, e vai agindo em nosso coração para que a gente, no final das contas, esteja igual ao nosso Senhor. E a gente sozinho não pode fazer isso. Nós não nos bastamos. Nós não nos bastamos. E a nossa espiritualidade começa com essa dependência. Eu sou incompetente. Eu não tenho a competência necessária. Então me ajuda, Senhor. Eu não sei pregar, então me ajuda a pregar. Eu não sei, Senhor, fazer a tua obra. Eu não sei atender o chamado. Então me ajuda. O Senhor me chamou, o Senhor me ajuda. Porque eu não basto a mim mesmo. Se eu confiar em mim mesmo, eu vou fracassar. Mas enquanto eu confiar em Deus, e enquanto eu depositar em Deus a minha esperança, e enquanto eu estiver nos pés de Jesus Cristo, podem soprar os ventos mais tormentosos, podem vir as ondas mais avassaladoras, pode escurecer o céu e eu não ver o horizonte, eu permanecerei firme, porque o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Entende? Ele está dizendo que Deus é quem levanta. Deus é quem levanta os pastores, Deus é quem levanta os profetas, Deus é quem levanta os evangelistas, Deus é quem levanta os mestres, Deus é quem distribui o dom da generosidade, o dom do amor, o dom da paciência. Deus é quem vai distribuindo os dons no meio à sua igreja, dotando a sua igreja, capacitando a sua igreja, equipando a sua igreja para enfrentar as lutas desse mundo. Nós não podemos perder isso, irmãos, e nós não devemos perder isso. Porque a nossa espiritualidade passa por essa perspectiva. Esses dias eu vi um documentário e eu estimulo você a assistir. Ainda que na questão teológica eu não pense necessariamente como as pessoas que falaram nesse documentário. Mas existem verdades profundas que me humilharam de um jeito impensável. E esse documentário é Fé Não Fingida. E algumas senhorinhas, as irmãzinhas do coque. Sabe as irmãzinhas do coque, que usam o coque na cabeça? É porque as congregacionais não gostam de coque, né? Elas cortam lá o cabelo, fica curtinho. Mas aquelas irmãzinhas que gostam de fazer o coque, minha mãe fazia. Dava um bocado de nó aqui, ficava aquele negócio aqui, né? Você quer arrumar problema, você mexe com uma mulher dessa. Elas são do fogo, viu? Pelo menos 3 das irmãs que foram entrevistadas, eu tive o prazer de conhecer. 2 delas me viram ainda molequinho.
a irmã Socorro e a irmã Anunciada, dirigentes de culto de oração. E a missionária Durvalina, reitora do Betel Brasileiro. E essas irmãs foram convidadas a falar sobre fé não fingida. E o eixo do documentário era falar sobre oração. E elas falavam de quanto tempo elas gastavam orando e buscando a presença de Deus. E o que é que me humilha? Porque eu, na minha arrogância reformada, muitas vezes desprezo a simplicidade de pessoas como essas. Porque não falam um português correto, porque não tem uma eloquência nas expressões, porque são pessoas extremamente simples, mas como eu queria ter a comunhão com Deus que essas pessoas têm. De gastar horas orando. E a irmã Anunciada falava, eu chegava na igreja às 9 horas da manhã, e a gente orava de 9 até 11 horas. E depois a gente, quem queria ficar, ficava, quem não queria ia para casa. A gente voltava de 2 horas da tarde, a gente orava de 2 até as 3. E depois de 3 até as 5 nós louvávamos a Deus e ouvíamos a sua palavra. Um dia inteiro dedicado à oração e à consagração ao Senhor. E essas orações eram de joelho, com o rosto no chão, buscando a presença de Deus. E elas contavam os testemunhos de como Deus as respondeu. Mas sabe uma característica inerente à maioria dessas irmãzinhas? São pessoas humildes, são pessoas desprovidas de recursos. E talvez seja essa a razão que as faz ter tanta dependência do Senhor. Porque elas vivem cada dia a sua própria luta e a cada dia elas dependem da providência de Deus. E isso as mantém bem pertinho de Jesus. E eu, como muitas vezes vivo uma vida regalada, folgada e livre de certas preocupações, desprezo o meu lugar de intimidade com Deus. E não sei mais o que é dobrar meus joelhos para orar. E não sei mais o que é passar uma noite em oração. Qual foi a última vez que você passou uma vigília? Qual foi a última vez que você teve sede de buscar a presença do Senhor? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos no mais desesperador momento da sua vida, sem ter nenhuma porta a qual bater, e você buscou o Senhor e Deus respondeu você? E Deus veio ao seu encontro, e Deus renovou as suas forças, e Deus animou a sua fé, e Deus lhe encheu de poder, de autoridade, de graça, para você se levantar e enfrentar os problemas da vida. Não, irmãos, nós não podemos perder isso. E como aquele documentário confrontou o tipo de espiritualidade que eu tenho vivido. Como que o testemunho daquelas mulheres simples, humildes, jogou no chão tudo aquilo que eu acho que entendo sobre oração. E quantas vezes nós nos perdemos na nossa vaidade, na nossa soberba, na nossa arrogância, na nossa intelectualidade. Irmãs humildes, simples, mas quando a gente olha para elas, a gente vê o brilho do Espírito Santo. Jesus está brilhando em nós, irmãos. O Senhor está brilhando em nós. Será que nós oramos o tanto que podíamos? Será que nós buscamos a Deus o tanto que poderíamos? Será que nós estamos nos entregando ao Senhor na medida que o Senhor deseja? Qual foi a última vez que você gastou tempo com Deus? De orar a Deus, de buscar a Deus. Mas Paulo não para por aí, verso 17 e 18, ele diz que essa espiritualidade, ela anda de mãos dadas com a santificação. Ele diz no verso 17 e 18, isto portanto digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Verso 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma genuína espiritualidade cristã, ela passa por esse sentimento de dependência do Senhor. Dependemos do Senhor, dependemos do Espírito do Senhor.
E também implica em nossa vida uma transformação. O verdadeiro evangelho é o evangelho da mudança. E não importa o tempo que passe, não interessa os poderosos e eloquentes que se levantem, nada muda a essência do evangelho, que é transformador. E nós não temos que ter medo disso. E nós não temos que recuar diante dessa verdade. Então, em um tempo em que um pseudo-evangelho tem crescido nos arraiais cristãos, vimos ao longo de vários meses o apóstolo Paulo nos dizendo: não existe outro evangelho além do evangelho que recebemos de Cristo. E nós temos visto nos nossos dias um pseudo-evangelho, um evangelho que surge com o discurso do inclusivismo, o evangelho que se levanta com o discurso de diluir os padrões eternos e morais de Deus. Mas o evangelho continua sendo essencialmente transformação. Aí por isso que Paulo está dizendo: eu digo e eu testifico que vocês não podem mais andar como gentios. E como é que andavam os gentios? Seguindo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Só que ao mesmo tempo que eles seguiam pelos próprios pensamentos, eles têm o seu entendimento obscurecido. A mente deles está obscura. A consciência deles está cativa. O entendimento deles está corrompido. Eles acham que sabem alguma coisa, mas eles não sabem de nada. Mas vocês não são assim. Por que vocês não são assim? Porque vocês aprenderam de Jesus. E vocês ouviram o evangelho de Jesus. E vocês agora não vivem mais a vida ignorando a vida de Deus. Eles vivem ignorando Deus, porque eles estão alheios à vida de Deus, duros em seu coração. Mas você não. Você é cristão. Você é crente. E você leva em consideração o que Deus pensa sobre todas as coisas que você faz. Você leva em consideração o que Deus acha sobre todas as escolhas que você realiza. Você se preocupa com o que Deus pensa sobre os rumos da sua vida. Você é crente. E aí o evangelho transformador tem que transformar a sua vida. Quando Paulo diz a partir do verso 22, no sentido de que, no trato passado, vos despojeis. A expressão grega é despi, é tirar de cima do corpo uma roupa velha. É tirar de cima do corpo uma roupa estragada, suja. Despir, tirar o que de cima de mim, Paulo? O velho homem. Porque o velho homem, ele é corrompido segundo as concupiscências do engano. O velho homem, ele vive no pecado. O velho homem vive perseguindo as suas próprias ideias e os seus próprios anseios. O velho homem não presta. E este velho homem tem que sair de cima de você. Aí no verso 23, o evangelho da transformação, Paulo diz: e você deve se renovar no espírito do vosso entendimento. Ele disse aos romanos: transformai-vos pela renovação da sua mente. Não tem como eu continuar pensando como ímpio quando eu recebo o Senhor Jesus. Não dá. Não dá para eu ficar pensando como um descrente se eu sou crente. Não dá para eu ficar agindo feito um incrédulo se eu sou crente. A minha mente foi transformada. A minha mente foi mudada. E agora eu não vejo mais as coisas como o mundo vê. Eu vejo as coisas com uma cosmovisão cristã. Como um crente. Entende, irmão? Na sociedade que tenta minimizar o aborto, eu sou crente, o aborto continua sendo ofensivo a Deus. Na sociedade que descriminaliza a maconha, eu sou crente, as drogas continuam sendo desagradáveis a Deus. Na sociedade que normaliza a corrupção, eu sou crente e a corrupção ofende a Deus. No mundo que valoriza a iniquidade, a promiscuidade, a imoralidade, eu sou crente, eu continuo vendo as coisas como crente, porque a minha visão tem que ser alguém que glorifica a Deus. Mas eu vou ser extremamente rotulado com os piores adjetivos que você possa pensar. Porque as pessoas irão dizer que você é retrógrado. E as pessoas irão dizer que você é antiquado. E as pessoas irão dizer que você é intolerante. Não importa o que as pessoas irão dizer. O que importa é que nós
sofremos em nossa vida uma transformação. Isso tem efeitos práticos? Tem. Olha o que ele diz aí no verso 22. É preciso se despir, é preciso se revestir, verso 24, de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. O Evangelho matou a minha natureza caída. E o Evangelho trouxe à vida um novo ser. Uma nova criatura. Um novo homem. Quem mata o velho homem não é o batismo. Eu lembro de uma irmãzinha que eu assisti o batismo dela. Ela foi se batizar numa igreja batista. Aí na hora de batizar, ela disse: pastor, eu posso me batizar com a boca aberta? Aí o pastor disse: como é que é isso? Você vai engolir água. Não, mas eu quero engolir mesmo. Por quê? Eu quero ver se eu batizo a minha língua, porque é infeliz e é desviada. Aí ela mergulhou no tanque com a boca aberta. O que ela não sabia era que o batismo não lava pecado. E ela levantou encharcada, e cheia d'água, e cheia de pecado. Porque não é o batismo que mata o velho homem. Não é a oração de joelho que mata o velho homem. Não é a oração no monte que mata o velho homem. Não é a campanha, não é o jejum. Não é absolutamente nada uma dessas coisas que mata o velho homem. Quem mata o velho homem é o sangue de Cristo. Quem mata o velho homem é o Cordeiro de Deus. Quem mata o velho homem é a obra redentora do Espírito. E no dia que Ele matou o velho homem da tua vida, Ele te fez renascer pelo poder da sua graça, para você ser uma nova criatura. Então você é uma nova criatura, para viver uma nova vida. E como é que isso funciona? Olha o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente fica irado às vezes. Claro que fica. É óbvio que fica. Tem hora que o parafuso aperta demais e dá choque, igual está dando agora, e a gente fica nervoso. E não tem problema nenhum que a gente fique nervoso. A gente só não pode dar vazão a quem? Ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Aí ele diz no versículo 27, não dê lugar. A quem? Não dê lugar ao cão, não. Tudo que ele quer só uma brechinha. Depois que ele entrar, ele bagunça tudo. Ele coloca tudo de cabeça para baixo. E para tirar ele dá trabalho. Para tirar ele dá trabalho. Ele só vai sair depois que fizer um estrago absurdo na sua vida. Aí Jesus está dizendo, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque você é nova criatura. Você é nova criatura. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Ô pastor, e como é que eu não dou lugar ao diabo? Vamos usar um recurso pedagógico bem simples. Eu já sei, pastor, eu vou levar um sal consagrado para casa e eu vou jogar o sal nos 4 cantos do meu muro e minha casa vai ficar blindada contra o diabo. Ou então já sei, eu vou levar o óleo ungido e eu vou ungir a minha casa com o óleo que veio lá de Jerusalém e a minha casa ficará protegida contra o diabo. Não, já sei, eu vou levar a rosa consagrada e eu vou botar a rosa no meio da minha sala e a minha casa ficará protegida contra o diabo. Não, já sei, eu vou levar a minha casa, eu vou fazer uma campanha de 7 sextas-feiras e vamos orar 7 sextas-feiras e minha casa vai ficar protegida contra o diabo. O diabo vai entrar na sua casa, pisar no seu sal, lamber o seu óleo, cheirar a sua rosa, andar no mesmo espaço que você passou 7 semanas orando sem parar e continuará fazendo toda a ruaça e desgraça. Você não deve dar lugar ao diabo, é ocupando sua vida com a presença de Deus. Dia e noite, noite e dia. E por onde é que o diabo entra? Ele entra pelo seu celular, ele entra pela sua televisão. Calma, eu não estou mandando você jogar a televisão fora. Não precisa jogar a televisão fora. Não precisa jogar o celular fora. Não estou dizendo isso. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar às investidas do adversário.
Mas ele continua: não deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Mas é só parar de furtar? Não. Aí ele diz, veja o processo transformador do evangelho. Antes, aquele que vivia roubando, antes, ele agora vai fazer o quê? Vai trabalhar. E com as próprias mãos, ele vai fazer o que é bom. Não só para ele resolver as necessidades dele, mas para ele poder acudir a qualquer necessitado. Ele era um ladrão, sem vergonha, mentiroso, sem futuro. Aí ele encontrou Jesus. Aí ele agora vai trabalhar. E com a mão dele, ele vai granjear o pão da casa dele. E ainda vai ter condição de ajudar qualquer um que precisar da ajuda dele. O evangelho muda as pessoas. O evangelho transforma as pessoas. O evangelho muda a maneira como nós vivemos. Entende? Mas olha como o evangelho transformador ainda faz muita coisa. Aí ele diz aí, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma. Eita. Nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavrão. Eita. Crente não fala palavrão. Só fala palavrão quando vai para o curso de teologia. Porque lá você fala pneumatologia. Olha que palavrão. Soteriologia. Que palavrão. Teontologia. Olha que palavrona. Crente não vive falando palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas não é só palavrão. A expressão grega não é apenas de uma palavra de baixo calão, mas é de qualquer palavra que não promova edificação. Porque você pode sorver veneno sem dizer um único palavrão. Aí ele diz, só sai da tua boca aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. É o que ouve. Não é qualquer coisa que a gente fala. Não é qualquer coisa que a gente diz. Nós não temos qualquer tipo de linguajar. E nós temos muito cuidado com o que nós falamos. Palavras torpes, palavras destrutivas, palavras tóxicas, palavras avassaladoras. Quantas vidas foram destruídas por causa de palavras? Quantos casamentos acabaram por causa de palavras? Quantos filhos romperam com seus pais por causa de palavras? Quantas instituições, guerras foram travadas por causa de palavras? Quantas igrejas morreram por causa de palavras? Palavras destruidoras, torpes, indignas. E por que isso é importante? Porque a nossa cultura tem criado em nós um sentimento desprezível. Desprezível. De naturalizar coisas que não deveriam ser naturais. Crentes falando palavrões. Crentes com um linguajar profano, iníquo, ímpio. Crentes que têm vivido de uma forma reprovável, falando coisas que não deviam falar, dizendo coisas que não deviam dizer, usando termos que não deviam usar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, seja falada, seja escrita. Porque no mundo das redes sociais, às vezes você não fala com a língua, você fala com os dedos. Cuidado com o que você escreve. Cuidado com o que você diz. Você é crente. Amém, igreja? Não fica olhando para mim assim não. Você é crente, você fala como crente. Porque não tem coisa mais feia que as pessoas saberem que você é um crente com certas palavrinhas na sua boca.
Imagine que coisa desagradável, os seus vizinhos que sabem que você é crente. Aquele vizinho que você convidou para vir no culto, lembra? Esse vizinho escutar você soltar um palavrão desse tamanho dentro de casa. Porque você está brigando com a sua esposa, aí você chama ela. Ou você está brigando com o teu marido, aí você chama ele. Ou você está brigando com o menino, e o vizinho está ouvindo. Aí no sábado tu vai chegar lá, fulano, vamos para a igreja ouvir o evangelho? Que coisa feia. Que coisa feia. Ele segue você nas redes sociais e ele fica vendo as coisas imorais que você posta. As coisas imundas que você posta, os palavrões que você escreve. Não, não faça isso não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, você é crente. E por que você tem que se preocupar com isso? Não é porque você vai deixar o pastor chateado. Não, eu não estou nem aí para o que você está falando nem postando. Eu não. A última pessoa com quem você tem que se preocupar é comigo. Ele diz aí no versículo de número 30. Por quê? Para que você não entristeça quem? O Espírito de Deus. O Espírito no qual você foi selado, marcado para o dia da redenção. Esse Espírito fica triste quando você não vive de modo digno do Evangelho. Porque Paulo começou o capítulo dizendo, eu rogo. A expressão original é, eu suplico, eu peço, encarecidamente, que vocês vivam de modo digno do Evangelho, da vocação que vocês receberam, da palavra que alcançou vocês. Mas para a gente terminar, Paulo está dizendo essas palavras endereçadas a uma igreja. E qual é a igreja? É a igreja dos Efésios, pastoreada pelo seu amado Timóteo. Igreja plantada por ele. Logo ele é o pai na fé desta igreja. E ele tem total liberdade de falar com essa igreja. Mas ele não está falando de si mesmo. Ele está falando da parte do Senhor. E o Senhor diz no capítulo 4 que esta igreja deve viver uma verdadeira espiritualidade. E que essa igreja precisa cultivar o amor. E essa igreja, para viver tudo isso que nós vimos aqui, ela precisa do amor de Jesus. Um amor que tem esfriado. Mas infelizmente, a igreja de Éfeso não escutou as palavras de Paulo. A igreja dos Efésios não. Só pode ser o inimigo. Vamos para cá. A igreja dos Efésios não escutou Paulo. Mas Jesus não esqueceu da igreja. E o Senhor então levantou outra pessoa e mandou uma carta para aquela igreja. Mandou um recado para aquela igreja. Direto e objetivo. Apocalipse capítulo 2. A partir do primeiro verso. Jesus mandou uma carta para os Efésios. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Vocês aprenderam de Paulo, o Senhor é quem levanta apóstolos. Sim, vocês colocaram à prova todos aqueles que chegavam aí dizendo que eram apóstolos e não eram, e vocês os acharam mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Eu tenho, porém, contra ti, que tu abandonastes o teu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, se tu não se arrepender, eu venho contra ti
e eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não se arrependa, tens contudo ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa igreja ignorou as palavras de Paulo, e o Senhor advertiu essa igreja pela boca de João, e disse a essa igreja: você é zelosa, sim, você é ortodoxa, você não suporta qualquer doutrina, você não aceita qualquer um que se diz apóstolo, sim, você é perseverante por causa do bom nome de Jesus, sim, você é inquestionavelmente zelosa pelos princípios da verdade. No entanto, a razão para que todas essas coisas fizessem sentido, vocês perderam. Vocês perderam o amor, o primeiro amor. Então, se arrependam e voltem. Porque se você não se arrepender e não voltar, eu removerei o candeeiro. Sabe o que Jesus está dizendo para os Efésios? Eu fecharei essa igreja. Isso é muito sério. Mas sabe o que é perigoso? É porque a igreja dos Efésios não ouviu o Senhor Jesus. E a história nos diz que no exato lugar onde existia essa igreja, hoje só restam escombros e ruínas, e um passado distante de um lugar em que um dia houve uma vibrante comunidade cristã, um operoso pastor chamado Timóteo, e uma igreja fundada por um grande homem chamado Paulo. Se nós perdermos o amor, todo o nosso zelo será em vão. Se nós perdermos o amor, todo o nosso trabalho será inútil. Se nós não nos arrependermos disto, Deus rejeitará nossas mãos e se voltará contra nós. Lute pelo amor. Resgate o amor da sua vida. Busque o amor de Jesus em seu coração. Aplique-o à sua caminhada. E dessa forma, viveremos uma genuína espiritualidade cristã. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, é difícil nós encontrarmos termos e palavras com as quais possamos argumentar com o Senhor. O Senhor nos conhece antes da fundação do mundo, e nós estamos aqui por sua causa. Senhor, nós precisamos urgente, desesperadamente, que o Senhor restaure em nossos corações um verdadeiro amor cristão, uma genuína fé, uma espiritualidade saudável. Pai, nós não queremos e nós não podemos nos conformar com este século. Nós não queremos ser apenas religiosos. Nós não queremos ser apenas pessoas frequentadoras de culto. Senhor, se for apenas isso, não faz sentido algum nós estarmos em Tua presença. Não deixa, Espírito Santo, que a chama viva que um dia incendiou o nosso coração, ela seja vencida pela rotina da vida, pelas comodidades do caminho. Não permita, Espírito Santo, que o prazer, o amor e o ardor pela cruz que nós tínhamos seja vencido pelas frustrações da jornada, seja diminuído pelas decepções que nós tivemos. Sim, Senhor, os homens nos decepcionam o tempo todo.
As instituições estão perdidas, elas estão confusas. E quando nós olhamos com um olhar, Senhor Deus, transversal, nós só conseguimos enxergar um marasmo imenso de iniquidade. Fita os nossos olhos nas tuas mãos, Senhor, e nos faz enxergar as marcas da verdadeira manifestação do amor que nos resgatou, que nos libertou, que nos alcançou. O Senhor fez por nós o que ninguém faria, Senhor Jesus. Renova, Senhor, a tua igreja, renova teu povo, Senhor, renova nossas famílias. Ó Jesus, coloca a sede de Ti em nossa vida. Senhor, nos inquieta pelas madrugadas e não nos deixa em paz, enquanto nós não dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o Senhor, até que nós possamos senti-lo. Nos desperta, Senhor, para lermos a sua palavra, e quanto mais nós a lermos, mais vontade sintamos de lê-la, até que nossa alma esteja encharcada com a tua santa lei. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos nessa última hora a compartilharmos a mensagem transformadora. Mas antes de levarmos essa mensagem aos perdidos, transforma a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a abandonar nossos pecados, nos ajuda a vencer nossas agruras, nos faz ser como nós éramos antes, Senhor. Faz com que nós sintamos prazer na Tua casa, faz com que sintamos prazer na Tua obra. Senhor, coloca sede de servir, de operar, de fazer pelo Teu reino o que nós fazíamos antigamente. Havia tanto fervor em nosso coração, Senhor, mas isso se perdeu em algum lugar, Senhor. Nos mostra onde nós caímos, afasta de nós o terrível resultado vivido pelos efésios. Sopra, Espírito Santo, sopra com poder, retira as cinzas do altar, faz arder a chama viva novamente. Traz, Senhor, sobre nós um avivamento verdadeiro, de vidas rendidas aos Teus pés. Não permita que esta geração passe sem provar novamente o gozo da plenitude do Teu poder, Senhor Jesus. Somente o Senhor pode fazer isso, somente o Senhor pode fazer isso. Nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos, nós queremos ser, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para levar cura ao enfermo, para levar paz ao perdido, para apontar o caminho ao confuso, para termos, ó Deus, a boa palavra na medida certa, aquele que necessita ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. É isso que nós Te pedimos, com nosso coração grato, no nome de Jesus. Amém.